você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que aguarda ansiosamente para receber o novo século das mãos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, a mim o não fizestes. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Glórias ao nosso Deus. Poderoso é o nome do Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga renovo e sabedoria para fazer a vontade de Deus, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, aguardando o final dos tempos, poucos são os irmãos que respondem a essa pergunta com sinceridade. E também poucos, meus amados, são
os que irão assistir este vídeo até o final. E também poucos terão a coragem de internalizar as palavras de Deus contidas nesta mensagem. Mas isso já está previsto, porque também poucos são os que alcançarão a vida eterna. Jesus nos orientou, meus irmãos, a buscarmos a porta estreita, aquela por onde muitos procurarão passar e não conseguirão. Mas a palavra do Senhor nos assegura que ainda assim, no céu, seremos uma multidão impossível de se contar. Todos sabemos, meus amados, que um dia todas as criaturas de Deus estarão diante do tribunal de Cristo para prestar contas dos seus feitos realizados durante esta vida. Mas as pessoas não querem pensar nisso. Preferem ignorar a realidade, desprezar as palavras de Deus e prosseguir com o mundo e com Deus que cada um construiu para si. Jesus está voltando, meus amados, a qualquer momento, como grande rei e juiz, para trazer a sua justiça sobre todos. Mas as pessoas não querem saber de Jesus. Preferem ficar com um Deus que as aceite da forma como elas são. Um que não as contrarie com profecias, mandamentos e exortações que não aprovem a sua maneira egoísta e egocentrista de viver. Certo dia, meus amados, durante a consulta com uma nutricionista, ela me comentava assim: as pessoas não gostam de mim porque eu tenho que privá-las justamente do que elas gostam de comer. Eu disse assim a ela: olha, eu gostava de você até o momento em que você começou a escrever a minha dieta nessa receita. Ela riu porque sabia que se tratava de uma brincadeira, já que eu nunca a havia visto antes. Mas essa passagem retrata uma dura realidade, meus amados. O ser humano se tornou refém da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, em detrimento daquilo que realmente importa e também daquilo que é a vontade daquele que nos criou e nos colocou neste mundo para servirmos a Ele, e não ao mundo e muito menos ao nosso inimigo. Lucas 13, 22. E percorri as cidades e as aldeias ensinando, e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém.
Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glórias a Deus. Meus amados, Jesus está voltando. Talvez essa seja a frase mais pronunciada e ouvida no meio evangélico em todos os tempos. Todos os que conhecemos a Bíblia sabemos que o nosso Criador também se tornou o nosso Redentor, porque Ele veio a este mundo para nos remir, nos resgatar das garras do mal, para nos trazer a salvação eterna e nos devolver a condição que tinham Adão e Eva antes de sucumbirem ao pecado. E sabemos que o nosso Senhor, meus amados irmãos, foi muito maltratado pelos homens. Foi perseguido e até morto pelo povo que ele havia escolhido para se tornar a nossa referência, o nosso padrão de salvação. Mas como eles não creram no Senhor, então ele se dedicou aos demais povos da terra, onde nós estamos incluídos, e nos deixou o nosso plano de salvação. E como acabamos de ver, ele está voltando a qualquer momento para julgar a cada um conforme as suas obras. E ele virá, sem sombra de dúvida. Mas de nada adianta, meus irmãos, termos a consciência da chegada iminente do nosso Senhor e não estarmos preparados para esse dia. O próprio Jesus nos assegurou de que o dia do Senhor virá de repente e será como no tempo de Noé, em que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento e nem perceberam quando chegou o dilúvio que os consumiu a todos. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, também nos informa de que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E ele ainda vai além. Ele nos orienta sobre como devemos proceder para estarmos prontos para esse dia. Mateus 24:36. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 de Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão,
e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glórias ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, com esse trecho, o apóstolo Pedro resume tudo o que precisamos fazer para estarmos preparados para a chegada do nosso Senhor. Em tese, meus irmãos, poderíamos terminar a nossa mensagem por aqui mesmo. Mas sem a intenção de sermos prolixos, porém didáticos, vamos detalhar um pouco mais essa orientação deixada pelo apóstolo Paulo com a sabedoria que ele recebeu de Deus. Sim, meus amados, de Deus. Observem que o apóstolo Pedro, mesmo sendo pregador da lei de Moisés, recomenda a leitura das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, que contém a revelação do novo tratado da graça trazido por Jesus através do apóstolo Paulo em substituição à lei de Moisés. Essa lei que ele mesmo extinguiu. Essa é uma prova inequívoca da mão de Deus por trás da orientação deixada pelo apóstolo Pedro. Em outro trecho da Bíblia, meus amados, o apóstolo Pedro diz que eles também, os judeus, que viviam a lei de Moisés, seriam salvos pela graça, que é esse tratado que Jesus deixou através do apóstolo Paulo. Existem irmãos que têm grande dificuldade em sair do Antigo Testamento, ou dos primeiros 4 livros do Novo Testamento que tratam sobre a vida de Jesus. É como se a Bíblia terminasse aí para eles. Mas nós te encorajamos, meu amado irmão, minha amada irmã, a ser forte e não desistir pelo caminho, sabendo que deserção e desistência são palavras que não agradam a Deus e são reações próprias dos que não alcançarão a salvação eterna, conforme dito pelo próprio Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, leia a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas preste muita atenção, dedique especial atenção às epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Lucas 9:62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus amados, primeiramente, vamos esclarecer que Deus não tem prazer na morte espiritual de ninguém, e nem mesmo dos ímpios.
Mas também, meus amados, ele deixa claro que a alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Em dois trechos distintos do livro do profeta Ezequiel, Deus afirma que não tem prazer na morte do ímpio. E em um desses trechos, ele até recomenda ao povo de Israel que se converta das suas transgressões para alcançar a salvação eterna. O que serve também para demonstrar que nem todos, dentre o povo de Israel, se encontram no caminho da salvação. Eles deveriam ser o exemplo, mas não perseveraram em seguir as ordens do Senhor. A palavra de Deus nos revela também que Ele, o nosso Deus Criador, Ele cria vasos para a honra e vasos para a desonra. O que indica, mais uma vez, que nem todos que foram criados por Ele irão conseguir a salvação. Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De toda a justiça que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Glórias ao nosso Senhor. Mas nós, meus amados irmãos, que estamos trilhando os caminhos do Senhor, já sabemos que somos vasos para a honra de Deus. Mas não podemos nos acomodar com essa condição e relaxar dos cuidados que temos que manter durante todo o tempo, para que não venhamos a sofrer disciplina, correção e açoite da parte do Senhor. Vigiemos e oremos, irmãos, porque a carne é fraca. E aquele que cuida estar de pé, cuidado para não cair. A palavra de Deus, meus amados, nos informa que todos pecaram. E se todos pecaram, isso inclui também o povo de Deus. Precisamos ter essa consciência de que precisamos melhorar, e melhorar muito. E também
a consciência de que nunca iremos corrigir os nossos erros, meus irmãos, enquanto estivermos olhando unicamente para os erros e pecados dos outros. Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados tantos cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ouçam, meus amados, a voz de Deus. Pois bem, meus amados irmãos, sabedores que somos de que precisamos estar pronto para a chegada do nosso Senhor e de que todos pecaram e de que somos justificados, ou seja, perdoados e salvos pela graça, pela fé em Jesus, vamos considerar as necessidades de melhoria que existem no nosso meio. Vamos apresentar apenas algumas, meus irmãos, mas recomendamos a cada irmão fazer uma reflexão sobre a própria vida, na certeza de que irá encontrar muito mais necessidades. Lembremos-nos sempre, meus amados, de que o Senhor não vê como vê o homem. Então, situações que nos parecem sem importância podem, na verdade, ser de grande relevância para o Senhor. E a única forma de estarmos seguros é seguindo os seus mandamentos. Precisamos, meus amados, retirar a mentira do nosso meio. Mas precisamos fazer isso com urgência, com total prioridade. Não é possível que o maligno esteja realizando a sua obra entre o povo de Deus e até mesmo na casa de Deus. Não estaremos preparados para a volta de Jesus enquanto ainda estivermos convivendo pacificamente com o que não provém de Deus e que Deus não aprova. Deus abomina a mentira, meus irmãos. E Jesus nos afirmou que o maligno, o inimigo das nossas almas, é o pai da mentira. E disse mais em outra ocasião, que quem vive na mentira é filho do diabo e está fazendo a obra dele, do inimigo. Não obstante, meus irmãos, encontramos mentira entre os irmãos, na congregação, e mentira até mesmo no altar, o que demonstra que os irmãos ainda estão vivendo o velho homem, não nasceram de novo. A maioria das congregações evangélicas está ministrando o judaísmo da lei de Moisés aos seus fiéis e afirmando que isso é cristianismo. É uma mentira, meus irmãos.
Observem as convocações para jejuns, batismo nas águas, subida aos montes, vigílias. Tudo isso é inútil, meus amados irmãos, e condenado pelo Senhor, que não recebe mais obras da carne, depois da obra e sacrifício único e definitivo realizado por Jesus. Existem outras congregações, meus amados, que estão defendendo a unhas e dentes uma expressão antibíblica que eles chamam de livre-arbítrio, que é uma afronta à soberania do Senhor. E estão fazendo isso, meus amados, em detrimento da predestinação de Deus, que é uma expressão e conceito bíblico, meus irmãos. Está na minha Bíblia, está na tua também. E reconhece Deus no controle de tudo. Esses irmãos estão negando a palavra de Deus e insinuando que o homem manda mais do que Deus, porque dizem que é o homem quem decide sobre o seu próprio destino. Até mesmo a salvação eterna. Imagine, meus irmãos, e colocam Deus na condição de um mero espectador de um reality show chamado vida e cumpridor das decisões do homem. Ora, quem pode decidir até mesmo pela própria salvação, meus irmãos, precisa de Deus para quê? Vamos, se salve. Precisamos, meus amados, ser humildes, como Jeremias, em um dos trechos que veremos a seguir, para admitir a verdade irrefutável, inegável, que é a soberania de Deus. Efésios 4, 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias a Deus. Precisamos, meus amados,
também retirar a idolatria do nosso meio. Parece incrível, mas sim, meus amados, existe muita idolatria dentro do povo de Deus. Existem irmãos que idolatram ao pastor e dissimuladamente trocam a adoração a Jesus pela adoração ao homem. E quando não é aquele pastor que vai pregar, eles não comparecem ao culto e deixam de louvar ao Deus Criador e Salvador. E isso é o que Jesus vai encontrar se ele voltar hoje. Existe idolatria também no altar, meus irmãos, na doutrina, e ela está sendo transmitida aos fiéis. Observe, meus amados, a quantidade de objetos que se usa para oração e adoração. É copo d'água, sal grosso, broto de feijão, óleo ungido e tantos outros elementos materiais. Mas aí eu pergunto, onde está a fé em Jesus? Eu só vejo fé em objetos. Meus irmãos, se a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, qualquer elemento concreto em que apoiamos as nossas orações ou direcionamos a nossa adoração é um ídolo. E por trás de todo ídolo, meus irmãos, existe pelo menos um demônio. A idolatria, meus irmãos, é um pecado tão grave que Deus recomenda que os idólatras se tornem como seus ídolos, ou seja, sem vida. Não adianta, meus amados, criticarmos os santos, as esculturas da Igreja Católica e usarmos copo d'água, sal grosso, elementos concretos. É um contrassenso, meus irmãos. Salmo 114, 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que confiam neles. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 1 Coríntios 10, 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus amados, vamos tratar agora de um problema que existe no meio evangélico, mas muito pouco se fala dele. A bajulação, meus irmãos, é algo lamentável e severamente condenado pelo Senhor, porque significa que o bajulador está dando ao homem a glória que é de Deus e que o bajulado está recebendo a honra que pertence ao Senhor. Mas o fato é, meus irmãos, que existe e muita bajulação dentro do meio evangélico. São fiéis enaltecendo exageradamente e procurando agradar ao pastor ou algum dos líderes da congregação na defesa de algum interesse próprio, que naturalmente não tem nada a ver com o interesse do Senhor. E o pior, meus amados irmãos, é que o pastor e os líderes aceitam e convivem pacificamente com isso. Alguns até gostam, meus amados, de ser bajulados e dedicam a essas pessoas um tratamento até mesmo diferenciado. Enquanto isso, meus amados, o Senhor lá de cima está esperando pelo louvor e pela adoração que são devidos somente a Ele e que Ele não compartilha com ninguém, nem mesmo com o pastor e com os líderes da congregação. Vejamos como a Bíblia trata esse assunto especificamente. E como o próprio Senhor Jesus, que sendo Deus, mas na condição humana, rejeitou a glória dos homens. Essa glória que deveria ser dada ao Pai. Veremos também, meus amados, como o apóstolo Paulo se posicionou com relação àqueles que o tentavam agradar além do normal. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. João 5, 41. Eu não recebo glória dos homens. Gálatas 1, 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus amados, altivez, arrogância, soberba e vaidade também precisam ser banidos do nosso meio. E tudo isso está presente entre nós, meus amados irmãos. São pessoas exibindo dons, os mesmos dons que o Senhor nos concede para fazermos a obra dele. São líderes da congregação que se postulam como se fossem realmente mais importantes que todos os demais. Outros tentam fazer crer que a sua denominação
maior e mais justa que todas as outras e que Deus está apenas nela. E isso, meus amados, para competir pelos fiéis. Congregações com esse tipo de atitude, meus amados, não podem ser chamadas casa de Deus. Isso tudo é lamentável, porque Jesus não criou denominações, mas sim a sua igreja e a congregação dos santos. E todos sabemos, meus amados, que a soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Provérbios 21, 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Mateus 23, 11. O maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Glórias a Deus. Salmo 89, 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que os cercam. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Meus amados irmãos, existe uma canção muito antiga, da década de 70, que eu creio que foi tema de um filme. Não estou seguro. Não é uma música gospel, mas o que me chamou a atenção nela é que a letra trata justamente do juízo final. É uma visão do autor das coisas que ele crê que irão ocorrer no final dos tempos. E ele ainda, meus amados, enseja uma severa crítica às autoridades e aos falsos líderes religiosos. O nome dela é Share the End. E é muito fácil de localizar na internet tanto a música quanto a letra. No refrão, meus irmãos, com um coral de vozes angelicais e em tom de lamento, a letra traduzida diz assim: por favor, Senhor, nós não estamos prontos. Dê-nos mais um dia, dê-nos mais uma hora. Dê-nos um tempo para acertarmos as coisas. Meus irmãos, essa é a tradução correta da letra, não é aquela que está na internet. É preciso ter cuidado com as traduções da internet. Bom, mas diante desse pedido, dessa súplica, que o autor manifesta nessa letra, eu imagino o que a letra não diz. Mas o que seria a resposta de Deus? Eu lhes dei toda uma vida e vocês a desperdiçaram fazendo as próprias vontades, atendendo aos desejos maliciosos dos seus corações e não quiseram saber da minha vontade, que é boa, agradável e perfeita. E nem dos mandamentos que eu vos deixei, todos para os protegerem dos males do mundo e da morte eterna.
Eu enviei os meus profetas e vocês os perseguiram e mataram. Eu enviei os meus pastores. Vocês zombaram, ofenderam, desrespeitaram e agrediram a todos eles. Eu estive aí pessoalmente, em carne, para lhes deixar o meu plano para a sua salvação eterna, o meu Novo Testamento. E vocês nem tomaram conhecimento. Ao contrário, me perseguiram e me condenaram ao tipo de morte mais cruel que existia, que era a morte de cruz. Eu enviei o meu apóstolo Paulo para lhes apresentar o novo tratado da graça. Mas vocês prosseguiram no caminho do erro, seguindo a Moisés e praticando o judaísmo em lugar do cristianismo. Isso foi o que vocês fizeram durante toda a vida. Agora vocês querem mais um dia ou mais uma hora para consertar tudo isso? Meus irmãos, é assim. O mundo nunca quis saber de Deus e nem das coisas de Deus. Quando Jesus chegar em glória e majestade, alguns irão se converter, mas a grande maioria não. Porque são filhos da perdição e serão enviados para o seu próprio lugar. Mas nós, filhos de Deus, que cremos e seguimos ao nosso grande Rei e Juiz, o único Deus verdadeiro, e sabemos que Ele chega a qualquer momento, precisamos estar preparados durante todo o tempo para recebermos a nossa recompensa da vida eterna. Não temos motivo, meus irmãos, para temer a vinda de Jesus e tampouco podemos ser apanhados de surpresa, porque nós temos conhecimento. Então precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor e ouvir sempre, meus amados, em quaisquer circunstâncias, sempre a voz de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Enquanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós não podemos vacilar um minuto. Sejamos, meus amados, santos e irrepreensíveis durante todo o tempo. Estejamos prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.